Meu Veja o nome que, é que Deus Amélia fez na Russo, eu tenho vida dessa 32 anos. Eu ex-prostituta nasci em aqui, ó. Assista Adelaide, aí. Austrália. Eu costumava viver uma vida muito pecaminosa. Eu voava de Canberra para Sydney e morava em dois lugares ao mesmo tempo. Eu era como uma traficante de drogas. Eu usava praticamente qualquer coisa que eu quisesse todos os dias. Eu estava completamente viciada em. Era como se eu fosse uma criminosa. Todos os meus amigos eram criminosos. Era realmente muito ruim, muito pior do que você pensa. Meu pai era cristão, ele costumava me levar à igreja e eu meio que ia. Eu realmente não entendia, sabe? Eu apenas seguia ele. Mas quando eu fiquei mais velha e saí de casa, pensei que aquilo fosse apenas um conto de fadas e eu meio que me tornei uma ateia e comecei a rejeitar Deus totalmente. Na escola, eu não tinha muitos amigos. Eu era muito perseguida, eu era aquela garota que sofria bullying. Eu era um pouco moleca e apenas passava a maior parte dos meus dias andando de bicicleta. E eu sou tão feliz por não ter crescido nessa geração, caso contrário, eles teriam me convencido a mudar de sexo ou então eu enlouqueceria. Meu pai e minha mãe se divorciaram e a minha mãe acabou namorando um travesti. Ele era um homem de 1,80 m de altura em um vestido. Então eu meio que cresci em torno de tudo isso. Quanto mais velho eu ficava, mais longe eu ficava de Deus. Então eu tive uma infância um pouco estranha, mas eu acho que isso não é tão estranho agora, como era naquela época. Quando eu cresci, as coisas começaram a ficar ruins. Eu comecei a fazer strip e meio que usava os caras como brinquedos. Existe a Crazy House, que é uma casa de strip em Adelaide. E quando você trabalha nesses clubes, você trabalha 6 dias por semana em turnos de 13 horas e leva para casa uma renda menor do que as garotas que trabalham em clubes maiores. E um dia eu pensei, ei, isso é ridículo. Então eu saí de Adelaide e voei para Canberra, onde eu imaginei que ninguém me reconheceria e comecei a me despir para que eu pudesse ganhar muito dinheiro. Eu trabalhei em alguns clubes onde eu também vendia drogas e eu mantinha os caras consumindo todo tipo de droga até o sol nascer. Porque esses clubes ou eles desligam as câmeras ou tem áreas nos quartos que não foram cobertas intencionalmente pelas câmeras, para que pudéssemos levar os caras até lá e simplesmente dar drogas para eles e assim poder limpar suas contas bancárias. Esse tipo de coisa era errada, muito errada. Quando você trabalha naquele ambiente, você vê os homens mais pútridos. E chegou um ponto em que eu simplesmente desprezava esses homens, porque você vê as piores pessoas e não as melhores nesses lugares. E isso meio que faz você odiar e testar essas pessoas. Muitas das garotas nos clubes de striptease são lésbicas, porque elas veem o pior dos homens. Então muitas delas têm a mesma mentalidade. Não posso falar por todas elas, mas muitas delas têm aquela mentalidade em que tudo que você consegue são esses homens podres que só querem abusar de você. Então você só quer abusar deles e esse ciclo simplesmente não é um ambiente saudável. Eu poderia fazer 3, 4 mil em uma noite. E então eu gastava tudo em coisas estúpidas. Eu colecionava relógios Takoya, eu gastava 5, 6 mil em um relógio, $1.000 em bolsas, jaquetas, roupas, sapatos, carros, enfim, em nada permanente. A minha família não sabia disso, eu não contei aos meus amigos em Adelaide, eu mantive minha vida pessoal e a minha vida profissional muito separadas. Por isso que eu voei para longe de Adelaide para trabalhar, para ter certeza de que ninguém com quem eu cresci nunca esbarraria em mim em uma casa de strip. Eu bloqueei tudo mentalmente. Eu acreditava na evolução e em alienígenas. Eu não acreditava que havia um Deus. Eu costumava acreditar que nós reencarnamos e voltamos como outra pessoa. Naquela época eu só trabalhava, festejava, dormia e talvez assistia um filme aqui e ali. Eu não pesquisava nada. Eu apenas acreditava em tudo que eles diziam. Mas depois de 4 ou 5 anos mais ou menos, tudo isso começou a me afetar mentalmente. Eu percebi que para continuar a fazer isso, eu tinha que usar drogas e álcool, apenas para passar o dia. Até que em 2018, eu estava fazendo uma tatuagem, uma grande tatuagem ateísta, sabe? Eu estava pensando que sabia de tudo, que sabia o significado do universo, eu era muito arrogante. Eu estava em um tatuador em Mountbatten, em Adelaide. O tatuador estava fazendo uma tatuagem na minha nádega que zombava de Deus. Ela é como uma grande astronauta flutuando no espaço, porque eu acreditava na evolução. E eu estava deitada na mesa de tatuagem, fazendo minha nádega, e essa tatuagem zombava de Deus como, hahaha, Deus não existe. E de repente o meu corpo inteiro ficou paralisado, total e completamente na mesa de tatuagem. Eu não podia me mover, eu não podia falar e nem piscar. E então, no minuto seguinte, foi como se Deus tivesse me jogado no inferno, que estava preparado para mim quando eu morresse.
Foi como se Deus me mostrasse para onde eu iria, a menos que eu mudasse minhas maneiras e entregasse minha vida para Ele. Foi como se não houvesse conceito de tempo no lugar em que eu estava. É difícil explicar porque estamos vivendo no tempo, mas eu estou lhe dizendo agora que não havia tempo no lugar em que eu estava. O tempo não existia. Eu estava acordada quando isso aconteceu. Não foi imaginação, eu apenas fui levada para outra dimensão, como se eu estivesse fisicamente lá. Eu não posso te dizer como será o inferno, pois o inferno para os outros é diferente. Mas este inferno foi perfeitamente coreografado em torno da minha vida, para me atormentar até o grande trono branco do julgamento. E então meu corpo foi libertado do inferno e eu me sentei na mesa de tatuagem e eu estava enlouquecendo. Eu estava tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. Mas sua mente física, não pode compreender os horrores que você vê lá embaixo no espiritual. É como tentar encaixar uma piscina de água em um dedal. É como se você simplesmente não pudesse compreender. Isso simplesmente não cabe. Tanta informação assim não caberia em sua forma carnal. De qualquer maneira, eu me sentei na mesa de tatuagem e todos no estúdio de tatuagem pararam o que estavam fazendo, cercaram minha mesa de tatuagem e chamaram a ambulância para me levar ao hospital. Eles pensaram que eu estava tendo uma convulsão ou algo assim, mas eu disse para eles que apenas me levassem para fora e para longe das pessoas que estavam me olhando. Então o dono da loja de tatuagem trouxe uma cadeira de escritório para eu sentar. Continuei como se estivesse enlouquecendo, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. E de repente, enquanto eu estava sentada lá, todo o meu corpo ficou paralisado pela segunda vez, como se eu não pudesse me mover, não pudesse falar e nem piscar, e em seguida, esta pequena voz em minha cabeça estava meio que zombando de mim, dizendo: ateu, né? Você acha que sabe de tudo? Eu vou te mostrar. No minuto seguinte, foi como se todo o meu corpo, a partir do peito, fosse empurrado para frente, e eu fui acelerando através de um túnel tão rápido que a luz das estrelas estavam se tornando linhas literais passando pelo meu rosto, e eu estava indo em direção a uma luz no fim do túnel. E ao sair do túnel, eu estava pairando nesta luz branca brilhante. O brilho dessa luz era muito grande. E por algum motivo, eu podia olhar para essa luz e não ficar cega. Não havia chão, parede, teto. Eu estava apenas pairando na luz. E então veio sobre mim um sentimento de paz e amor. E como se tudo fosse ficar bem. E de repente aparece uma mão em mim dizendo: está tudo bem, eu estou com você. E então de repente o meu corpo inteiro é sugado para trás através deste túnel e eu volto ao estúdio de tatuagem. Eu tentei dizer a todos os meus amigos para acreditarem em mim e em como Deus me mostrou o inferno. Todos os meus amigos me chamaram de louca. Eles falaram que eu sofri uma lavagem cerebral e que eu deveria procurar tratamento de saúde mental. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi e eu sei onde eu estava. E isso é algo que nunca poderá ser tirado de mim. Então, depois que eu percebi o quão real Deus é e que estamos vivendo nos últimos dias, todos os meus amigos me rejeitaram. Por isso, não há mais razão para eu estar em Adelaide. Então eu decidi me mudar para Queensland. Eu tenho família aqui e queria estar mais perto deles. Hoje eu sei que Jesus é Deus e Ele tem vindo a mim de novo e de novo. E Ele quer que nós saibamos que Ele está vindo. E nós precisamos nos preparar, senão seremos deixados para trás. E sim, acredite em mim, você não vai querer ficar para trás durante a tribulação. Será um inferno na terra. Meus amigos pensaram que eu estava louca, mas eu saí dessa vida pecaminosa e eu apenas tento viver minha vida todos os dias agora, glorificando a Deus, e tento deixar o maior número possível de pessoas saberem que eu evangelizo. Então, eu ando pelas ruas com placas e distribuo panfletos, vou para Gold Coast, em Cavalave, na sexta-feira à noite, e ando por aí com grandes cartazes dizendo às pessoas que Jesus está voltando. Nas noites de sábados, eu vou para Fortitude Valley, bem na frente do meu antigo clube de striptease, e digo a todos que Jesus está voltando e apenas tento contar ao máximo de pessoas possível. Eu continuarei fazendo isso até o dia em que Jesus me levar para casa. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família em o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vocês viram nesse testemunho aí como que Deus salvou a vida desta mulher. Mesmo ela estando em uma vida toda errada, mesmo ela vivendo no fundo do poço, fazendo aquilo que não agrada a Deus, Deus veio e mudou a história dela. Isso nos traz uma grande reflexão, que por mais que você esteja em pecado, por mais que você esteja numa vida errada, se você quiser se arrepender de seus pecados, Deus te dá uma chance e muda a sua história. Foi o que aconteceu com essa mulher e vocês ouviram o testemunho dela,
que ela estava fazendo uma tatuagem zombando de Deus, e naquele momento ela foi levada ao inferno e viu o que estava acontecendo lá. E depois ela foi levada ao céu e viu também como que é viver na presença de Deus. E a partir daí ela tomou a decisão, largou o pecado e passou a viver uma vida com Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm uma ideia errada disso. As pessoas acham que Deus nos ama, que nós podemos continuar vivendo a vida errada, as práticas erradas que nós vivíamos anteriormente. Não. Deus sim é misericordioso, mas para Ele te salvar, você precisa se arrepender. Por mais que essa mulher estava suja, vivendo na prostituição, no mundo aí totalmente tenebroso, Deus ainda alcançou a vida dela. E Deus também pode alcançar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Só basta você crer, só basta você deixar Deus trabalhar na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.